Tenho certeza que você, como eu, já chorou muitas vezes em diversas circunstâncias. Claro que choramos quando perdemos alguém, que choramos em alguns momentos até de alegria na nossa vida. Choramos quando até assistimos um filme e nos emocionamos. Choramos muitas vezes diante de algumas circunstâncias. Mas eu quero te trazer hoje. A memória é algo que a palavra de Deus nos fala acerca da tristeza que, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação e não produz pesar. Mas a tristeza do mundo opera a morte. Esse versículo está em 2 Coríntios 7,10. Gostaria de meditar sobre isso e verificar algumas circunstâncias onde isso é real. Quando o Senhor nos fala acerca de bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, há algo de riqueza extrema sobre esse versículo que nós precisamos aprender e que tem a relação a ver com esse outro versículo de 2 Coríntios também. Vamos ver, amados, presta atenção. Quando Pedro negou a Jesus 3 vezes, antes que o galo cantasse, Jesus profetizou isso. Pedro chorou amargamente. Sim, esse foi o tipo de choro que produziu arrependimento para a salvação. Outras vezes nós vemos também outros que na palavra de Deus também choraram diante de Deus. Me lembro de Davi, quando ele pecou com Betsabá, e que o profeta lhe disse que ele realmente, o pecado dele seria para a morte, e que Betsabá perdeu o seu filho. Antes disso, ele tomou consciência do seu pecado. Ele se humilhou e chorou muito diante do Senhor, se arrependeu. Isso produziu fruto para a justiça. O Senhor não permitiu a sua morte. O Senhor realmente disse que o seu filho morreria, mas que ele viveria. Me lembro que também depois do fato ocorrido, quando vieram a notícia de que seu filho havia morrido, Davi limpou os seus olhos, tomou um banho, sentou-se e comeu. Enquanto isso, até isso, ele jejuava. Ou seja, foi, na realidade, um fruto de arrependimento. O fruto de arrependimento, amados, agrada o coração de Deus realmente. Agrada o coração de Deus, porque transforma-nos. É por isso que o Senhor disse, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Precisamos nos arrepender do nosso pecado, nos envergonhar diante do Senhor do nosso pecado. Quando nós tomamos a consciência disso, e a gente diz, puxa, Senhor, fiz de novo. Precisamos nos arrepender, amados. Essa é a tristeza que produz salvação. Enquanto que a tristeza do mundo, aquilo que nós... Raiva, às vezes tem pessoas que choram de raiva. Produz benefício? De jeito nenhum. Pelo contrário, opera a morte. Geralmente quem chora de raiva parte para a vingança, amados. E isso produz morte dentro de nós. Isso é fruto da tristeza do mundo. Mas eu quero te dizer nessa manhã que Deus tem para você um fruto de arrependimento para a tua salvação, para guardar o teu coração daquilo que não edifica, para guardar o teu coração daquilo que é contrário ao que Deus deseja para você e para aqueles que estejam ao teu redor. Pense nisso, que a tristeza no seu coração produza realmente frutos de arrependimento, frutos de um melhor caráter. E que o Senhor te abençoe nesse dia. Grande beijo no seu coração.